Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o novo presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, recém-eleito, Joacy Góes, jornalista, escritor, advogado político. Joacy, um intelectual baiano. Seja bem-vindo, boa noite, como está? Meu caro James, eu antes de responder o seu boa noite, eu me sinto no dever de fazer aqui uma declaração pública que há muito tempo estava presa aqui da minha garganta e que foi interrompida, inclusive, pela extensão dessa pandemia. Eu estive imaginando que eu iria chegar no gabinete de Mário Kertz e pedir a ele, como já fiz em relação a outras pessoas: ô Mário, eu quero conhecer esse rapaz, o James Martins, você poderia e tal, e ele chega aí e eu tenho a oportunidade de dizer a você o que estou dizendo aqui agora, e que eu tenho ouvido de muitas pessoas, inclusive do meu filho, Joacy Filho, que mora em Madrid e que acompanha de lá, e que chegou para mim e disse: meu pai, você conhece esse rapaz que trabalha na Metrópole, o James Martins? Eu digo: olha, eu nunca o vi, inclusive nunca o vi nem de imagem, porque ele disse: rapaz, esse rapaz é muito inteligente, ele é muito capaz. Eu digo: meu filho, esse jovem, deve ser jovem pela voz, né? Porque pela maturidade dos conhecimentos que ele expende, ele já é mais do que centenário. Portanto, quero, nessa primeira declaração, já vamos dizer que é pela primeira vez que estou vendo você na imagem, não tinha visto antes, estou vendo agora. Sabia que você é jovem, como você é jovem, mas você é uma surpresa impressionante. Quero dizer publicamente, eu nunca conheci, até hoje, uma pessoa tão jovem como você e tão culta. É impressionante como você é culto, que é uma coisa muito mais do que ser erudito. Você também é um erudito, é sim. Mas a sua capacidade de conectar as coisas mais impressionantemente e aparentemente distintas é algo incomum. Portanto, eu quero fazer essa primeira declaração pública da admiração que nutro pela sua excepcional inteligência. Você tem uma inteligência fora do comum. Ponto. Em segundo lugar, mas não menos importante, eu diria até que mais importante do que isso que eu acabei de dizer, é que eu, nesta rádio, na data do meu aniversário, tenho sido historicamente homenageado por uma pessoa que hoje aniversaria e que é, para mim, uma das personalidades singulares da Bahia, não dos 2 últimos séculos, mas dos 2 últimos milênios, o que é mais raro, do 2º milênio e agora do 3º milênio, que é meu amigo Mário de Mello Kertz, a quem até eu tinha pensado em dizer no dia em que ele convidasse você para o gabinete, eu ia dizer o seguinte: olha, meu filho, você faz parte de uma trilogia. Aqui pertencem, nós estamos aqui na Bahia, nossa terra, conversando com as pessoas que são as amigas, portanto a gente pode se sentir livre. Você faz parte da trilogia das pessoas mais inteligentes que eu conheci, Mário Kertz e você. Entendeu? Portanto, James, nessa abertura era o que eu gostaria de declarar. Puxa, eu fiquei até escabriado, como se dizia na minha casa, em família, assim, envergonhado. Mas fico muito feliz com as palavras, não as mereço, mas as aceito com alegria. Vindo de você, então, tem mais valor ainda. Eu fico feliz mesmo, muito obrigado. Agora, mais ou menos como o Rafael Nadal diz que aceita o elogio, dizendo que ele joga bem. Eu entendo. Não, eu não tenho tantos títulos, nenhum, na verdade. Mas é impressionante. Agora você vai contar um dia na rádio, que até hoje você não contou, eu vou lhe convidar. Eu tinha um programa na Academia de Letras, sim, que eu fiz isso e tal, mas a Academia interrompeu, e agora no Instituto Geográfico Histórico você vai ser convidado para explicar como é que você se transformou em James Martins. Não estou brincando, estou falando sério.
Tá bom. Porque isso é uma coisa altamente educativa. Porque as pessoas vivem contabilizando reveses, dificuldades e etc. e tal. Então, como é que você se transformou na Bahia, em Salvador, um estado que está vivendo uma fase infeliz, historicamente, do ponto de vista de ter criminalidade alta, de ter baixa renda, de ter uma série de fatores assim negativos, e foi aí que você cresceu e se transformou numa personalidade. Estou falando sério. Eu estou falando um diagnóstico no qual eu coloco toda a pequena credibilidade que eu possa ter. Como é que um jovem como você conseguiu alcançar esse patamar de maturidade intelectual? Isso é altamente educativo. Tá bom. Agora, vamos falar da sua, talvez, primeira missão, assim, tarefa à frente do IGHB, essa instituição que é tão importante para a história não só da Bahia, mas do Brasil, que é dar um uso condizente com a importância do Solar Boa Vista, né? O Solar Boa Vista vem abandonado há bastante tempo, tendo usos muito abaixo do que deveria, e a sua gestão pretende transformá-lo no Museu da Libertação. Fale um pouquinho dessa história e em que pé estamos. Quando poderemos visitar o museu de fato? Veja, por uma dessas coincidências, né, muito grandes, né, aquele casarão, né, aquele solar, teve a sua última fase, digamos assim, de esplendor, quando o Mário Kertz colocou ali a sede da administração municipal, né? Daí para cá ele foi declinando, e hoje, pelo que a própria metrópole fez uma matéria muito grande, etc., ele está em estado de ruína. Há 3 anos, e por coincidência também, James, hoje eu estive com a secretária de Cultura, a doutora Arani, e coloquei isso que vou colocar aqui agora. E encontrei dela a maior receptividade, porque para tratar deste assunto eu encaminhei um requerimento e outros do Instituto ao governador do estado, e ele devolveu, pedindo que essas questões fossem encaminhadas através da secretária de Cultura. E lá estivemos com o atual secretário-geral, Rosendo Neto, e com o ex-presidente Eduardo Moraes de Castro. E dentre as questões que nós colocamos, que reclamam o apoio do Estado da Bahia, como a restauração da Casa de Rui Barbosa e outras coisas, colocamos a questão do Solar Boa Vista, para que ali edifiquemos o Museu da Libertação. Veja, James, quantas circunstâncias, quantos episódios históricos, quantos fatores convergem para que nós façamos daquele solar a sede do Museu da Libertação. Veja, em primeiro lugar, como é do conhecimento geral, Salvador é a mais negra cidade do mundo fora do continente africano. Segundo, Salvador, se não foi o maior centro de importação de pessoas escravizadas, foi um dos maiores. E veja que aquele casarão foi de propriedade de um senhor de escravos. A torre que ele ali edificou, que nem sei se continua de pé, era onde ele subia para olhar da linha do horizonte, sem o obstáculo de edifícios que hoje existem, mas que a seu tempo não existiam, para verificar se o navio negreiro clandestinamente chegava para despejar os escravos onde é hoje o Hotel Iemanjá, ao lado do qual existe uma ruína de um ponto onde os escravos desciam a título de abrigo inicial, que
preserva o nome de Chega Nego. Pois bem, o pai de Castro Alves, depois de morar na Rua do Rosário, ali da Avenida 7, onde, a 20 de abril de 1847, Júlia Fetal, aos 20 anos, foi assassinada pelo ex-noivo, que não se conformava com o rompimento. O pai de Castro Alves foi morar ali. Castro Alves com 6 anos. Essa casa, numa demonstração de como a Bahia não tem o menor apreço pela sua memória histórica, desapareceu em seu lugar. Foi construído um edifíciozinho de 4 andares, sem nenhuma expressão. Dali, a família se transferiu para a Rua do Paço, bem de frente à escadaria, no Pelourinho, onde foram filmadas cenas do Pagador de Promessa, e quem olha a igreja do Paço, de frente, a casa que fica à esquerda, é de uma família particular que mantém, é a única marca em Salvador da presença de Castro Alves, ali na casa dessa família, que preserva objetos de Castro Alves e alguns cenários da vida de Castro Alves. Em 1858, Castro Alves, com 11 anos, a família se transfere para Brotas, para o Solar Boa Vista, porque Brotas era um bairro alto e a mãe de Castro Alves já era portadora do mal da época, le mal de siècle, a tuberculose, e Brotas era considerado um sanatório. Ela foi para lá. E ali ela veio a morrer, quando Castro Alves tinha 12 anos e experimentou ali a sua maior dor. Ficar órfão de mãe, a que ele idolatrava aos 12 anos de idade. Mais tarde, ele volta para ali para passar dias com a mulher que foi a grande inspiração e, do ponto de vista factual, a ruína da sua vida, a Eugênia Câmara. Ali ele faz algumas das suas mais belas poesias e, finalmente, segue para o Rio, vai de lá para São Paulo, depois volta para a Bahia, onde viria a morrer lá no Sodré, no dia, às 3h30 da tarde, no dia 6 de julho de 1871. Pois bem, este solar, como nenhum outro endereço do Brasil, reúne os predicados para sediar o Museu da Libertação, inclusive porque, como escreveu Miriam Fraga, no livro memorialístico espetacular, A Musa Infeliz de Castro Alves, ali morreu de amores de Castro Alves, pela saudade que teve do poeta, aquela que foi talvez e provavelmente eu diria com toda a segurança, a mulher que mais o amou na vida, sem que jamais tivesse tido qualquer relação sexual com ele, que foi Leonídia Fraga, que ficou ali 53 anos, porque depois que Castro Alves morreu, o casarão foi vendido para o Estado, Juliano Moreira instalou ali um manicômio, né? Eu depois, lá atrás da minha juventude, joguei muito futebol ali, fiz muita brincadeira ali. Foi ali, inclusive, que nasceu uma piada que se repete em muitas circunstâncias. O episódio inicial, ninguém sabe se é verdadeiro ou se é uma criação. Otávio Mangabeira foi visitar o manicômio e, quando saía, observou aquele interno. Desde a hora que a gente passou 2 horas atrás, ele está na mesma posição, com o ouvido na parede. Eu posso falar com ele? Pode. E Mangabeira teria dito: ei, meu filho, o que é que você está aí escutando? Ele disse: venha escutar. Mangabeira teria chegado, eu sei que é uma piada conhecida, mas nasceu com Mangabeira. Colocou o ouvido e 15 ou 20 segundos depois disse: não estou escutando nada. Então, o interno virou e disse assim: pois é,
está assim desde hoje pela manhã, né? Então, essa piada teria sido verdadeira ou não, é detalhe. O que importa é que ali, depois de 53 anos de internamento, morreu Leonídia Fraga, a musa infeliz de Castro Alves, no dizer de Miriam Fraga, cujo marido, Fraga, foi parente da Leonídia Fraga. A Leonídia era 30 meses mais velha do que Castro Alves. Castro Alves nasceu em março de 47, Leonídia Fraga nasceu em setembro de 44. Mas ela idolatrava ele, admirava desde cedo. Segundo Jorge Amado, no seu ABC de Castro Alves, quando ele se hospedou na casa dela, ela teria até batido à sua porta para oferecer-lhe a sua virgindade e ele, respeito ao anfitrião, ao dono da casa, etc., não aceitou, porque seria um sacrilégio de acordo com os valores da época, mas escreveu alguns poemas em homenagem a ela, inclusive o Hóspede, que é considerado por gente que conhece muito mais literatura do que eu, gente muito graduada, como o mais belo poema lírico da língua portuguesa. Então, você veja quantos fatores estão a nos conduzir para que façamos dali o Museu da Libertação para, inclusive, restaurarmos ou edificarmos o panteão de grandes baianos que são desconhecidos pela contemporaneidade, a exemplo de Luiz Gonzaga Pinto da Gama, Luiz Gama, cujo pai o vendeu ilegitimamente do ponto de vista das leis da época, quando ele tinha 10 anos, para ser escravo. 3 anos depois do desaparecimento da sua mãe, a grande musa da luta contra a escravidão no Brasil, que foi a Luísa Maim. Portanto, meu caro James, nós já encaminhamos ao governo do Estado uma documentação e argumentos mostrando da importância de nós fazermos ali, naquele local, o Museu da Libertação, para que a Bahia, que tem mais do que outra unidade qualquer no continente americano, até por ter sido aqui a primeira sede do poder europeu em todo o continente americano, por ter sido aqui a primeira sede do bispado de todo o continente americano, por ter sido aqui a fundação da primeira unidade do poder judiciário do continente americano, para que edificamos ali, naquele sobrado, o Museu da Libertação. Estivemos hoje com a secretária de Cultura, a doutora Arani, a quem encaminhamos esse pleito, pedindo a ela que encaminhasse ao governador que ainda nesse final de exercício ele colocasse à disposição aquele imóvel que está em ruínas, e eu disse que o Instituto assumiria a responsabilidade de mobilizar todas as forças necessárias, emendas parlamentares, colaboração do próprio governo do Estado, da Prefeitura de Salvador, de instituições internacionais, se necessário fosse, e do setor privado baiano, para que nós edifiquemos ali o Museu da Libertação. Pô, Joaci, que aula, hein? Mais do que justificado. O senhor me elogiou, mas a verdade é que o professor... Quem é o professor de verdade a gente vê no decorrer do processo da aula, do jogo de futebol. Que aula incrível. Muito obrigado por essa conversa, por esta aula. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esta entrevista estão agora mais ricas de conhecimento e de uma noção da importância que tem aquele lugar que, de fato, a Bahia, em geral, parece, às vezes, estar perdendo a noção da sua própria importância.
independente dos imóveis, mas da sua grandeza para a história do Ocidente, né? Para a história do mundo, né? Nós temos um papel, ocupamos um lugar muito importante na construção do mundo contemporâneo, do mundo moderno, e parece que a gente não tem muita consciência disso, mas explanações, falas assim como esta do senhor, nos recoloca, ainda que momentaneamente, nos eixos. Eu acredito que dá às pessoas uma noção mais clara da missão que nós temos para com este lugar. Inclusive, por exemplo, aqui Caroline Dib, uma ouvinte, internauta, escreveu aqui, torcendo para esse projeto deslanchar. A Bahia merece. E a Andremara Santos concorda em gênero, número e grau com o entrevistado. Não, eu juro que eu estava lendo em tempo real. Mas, enfim, com essas palavras, porque um lugar daquele ficar abandonado, tem outros, mas por tudo que o senhor explicou, este, de fato, é um dos principais que merecem a nossa atenção, e eu espero muito que não fique só no papel o projeto do Museu da Libertação. As justificativas estão dadas, os elementos estão colocados, e eu torço muito para que em breve possa estar indo lá visitar, e quem sabe aí a gente possa conversar pessoalmente, ou antes, mas enfim, que o Museu da Libertação apareça, exista. Muito obrigado por esta aula, hein, professor Joacir? Meu caro, eu, em primeiro lugar, quero lhe convidar para você ir lá, leva Chico, leva nossos amigos aí, lá no Instituto Geográfico e Histórico. Quem sabe de lá vocês fazerem até transmissões e tal. Uhum. Nós estamos criando um café lá no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia para permitir a convivência na intelectualidade. Pessoal do mundo jurídico, do mundo da história, judiciário, do Ministério Público, os escritores e etc, etc, etc. Esse tipo de coisa que a Bahia precisa muito. Nós estamos criando lá um café literário, um café de conversa culta. Uhum. Naturalmente, alguém chega lá, pede o café, paga lá o seu café, toma lá. Claro. Seu uísque, a sua batida, a sua cerveja, etc. Mas um espaço onde você comparece e tem certeza que a possibilidade é alta de você ter condições de manter um papo inteligente. Isso não é pouca coisa. Inclusive, o pessoal que está explorando o café muito inteligentemente disse que a mídia terá batimento de 10%, os advogados 10%, os professores 10%, o judiciário, Ministério Público, etc., tudo convergindo nesta direção, que é algo muito importante para a gente conversar ali, para ficar tecendo coisas, porque eu acredito, James, que é preciso que a sociedade civil brasileira em geral, e a baiana em particular, se articule um pouco mais no sentido de exercer um certo protagonismo apolítico. Claro, apolítico, apartidário. Apolítico não é propriamente o caso, porque não há nada que a gente faça que não seja de caráter político, mas apartidário, no sentido de que nós possamos restaurar o prestígio da Bahia. Vamos reconhecer, é só olhar os dados que mostram como a Bahia vem decaindo, mas há muito tempo, não é de agora, né? E na direção da criação desse museu, eu tenho certeza absoluta que poderei contar com o apoio da metrópole, até pelo próprio perfil da rádio, promotora da grandeza da Bahia, e pelas relações que eu mantenho com os atuais proprietários, o Mário Kertz, que é meu amigo fraternal há 500 anos, e do jovem Chico Kertz, que quando o Mário, em 1983, foi me visitar nos Estados Unidos, eu o levei com a Eliana e mais Adriano Nezer e Fátima, e mais o pediatra Augusto Sampaio e Lúcia, que estavam lá em casa, todos, em 83. Nós fomos visitar Tijuana. E Chico Kertz era um fedelho, estava recém-nascido aqui no Brasil. E quando nós chegamos lá no México,
tudo que a gente via era vote em Chico, vote em Chico. Então, o Chico, entendeu? Como fedelho, como recém-nascido, estava dominando o México com a sua propaganda. Mas, além da rádio, que é uma coisa muito importante para mim, James, eu quero o apoio da sua rica cidadania na direção de viabilizarmos este projeto, que eu diria a você o seguinte: se o Estado liberar o prédio, como a secretária hoje, a Arani, ela disse que ia lutar nessa direção, ela comprou a ideia, você tenha certeza que nós vamos construir na Bahia o mais importante